Amém? Sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira apresentação de nossa campal. Ontem foi o sábado e nós visitamos nosso grupo em Sydney e o ancião Parminder e eu apresentamos, fizemos algumas apresentações e eu quero brevemente pegar alguns conceitos das apresentações de ontem. Para muitos de vocês são conceitos familiares, para outros podem não ser. Ontem nós revisamos a linha dos 144 mil. Então olhamos os 3 fractais dessa linha. Então, se essa fosse então a linha dos 144 mil, nós identificamos que tem 5 marcos, 11 de setembro, 1989, 11 de setembro, lei dominical, fechamento da porta da graça, que corresponde a Daniel 12:1, e o segundo advento. Então, essa é a linha dos 144 mil. Então, a lei dominical marca metade do caminho, ou a meia-noite. Então, a partir disso, nós revisamos então as linhas dos nossos 3 fractais. Entendemos que Deus chama um povo em 3 passos. Nós não falamos, os nomes de cada grupo, mas nós simplificamos como primeiro grupo, segundo grupo e terceiro grupo. O primeiro grupo, então, ele foi chamado, esse primeiro grupo, em 1989. E também tendo 5 marcos básicos. 1989, 11 de setembro. Essa nós entendemos ser a linha dos sacerdotes, 1989 até 11 de setembro, depois 2014, marcando a lei dominical, 2019, marcando o fechamento da porta da graça, e 2021, marcando o paninho. Depois nós vimos mais 2 grupos, que são chamados. Então, agora o segundo grupo. Esse grupo, então, é composto dos levitas, que nós temos os marcos também, em 2019, marcando a lei dominical, Pânium 2021, marca o fechamento da porta da graça e depois segundo advento. Aí vem o terceiro grupo. Esse é o terceiro, então, agora chamado Netineus. O tempo do fim deles é 2014. Depois vem 2019. Pânium é a lei dominical deles. Fechamento da porta da graça, e Daniel 12:1 é o segundo advento. Então vocês têm os 3 grupos. Primeiro, os sacerdotes, que são colhidos. Depois, eles são preparados para colher os levitas, e depois os netineus. Então, colheita, após colheita, e depois, seguindo a colheita, do último grupo, nós temos a colheita, então, dos 144 mil. Então, essa é nossa estrutura básica, e revisamos isso ontem. Também vimos o padrão repetitivo. Para ver esse padrão repetitivo mais claramente,
é bom nos lembrarmos do modelo da agricultura. 5 marcos como uma mão, 5 dedos e 4 espaços ou 4 dispensações. A primeira dispensação é arar. Dispensação 2 é chuva temporã, depois chuva serôdia e a próxima colheita. Então você sabe que esses períodos de tempo nós chamamos de dispensações. E o trabalho que é feito no campo, quando você considera um modelo de agricultura, é diferente entre uma dispensação e outra. Numa dispensação é arar, em outra vai ser o trabalho da chuva temporã, depois o trabalho da chuva serôdia e depois a colheita. Então, esse trabalho de agricultura, ele muda de dispensação a dispensação. Você pode ver que o trabalho de arar é um trabalho dispensacional. E o que acontece? O que nesse trabalho de arar? O que está arando, né, os sacerdotes? É uma mensagem que é aberta em 1989. Essa mensagem foi estudada até você identifica um aumento de conhecimento em 1991, depois uma formalização em 96. Então tem essa mensagem que está fazendo o trabalho de 1989 a 11 de setembro. E essa mensagem faz o trabalho de arar o campo. Então, se eu fosse pegar o arar e pensar o que isso realmente parece na realidade, nós identificaríamos que o que nós estamos observando é o trabalho de uma mensagem. E essa mensagem cumpre uma função específica para o campo, e nesse tempo é arar. Então, se uma mensagem faz esse trabalho de arar, o que é a chuva temporã? Também deve ser uma mensagem. Então, uma mensagem faz o trabalho da chuva temporã. Primeiro a mensagem ara o campo, depois a semente é colocada e depois tem uma mensagem que vai fazer com que germine essa semente. E nós identificamos que em cada uma dessas dispensações tem um trabalho feito. E esse trabalho é feito por uma mensagem. Portanto, essa mensagem entra na história, ela chega, alguém começa a entender essa mensagem, depois eles precisam formalizar essa mensagem, ensinando-a, e depois aqueles que recebem essa mensagem precisam ser testados na mensagem. Então, repetindo, cada uma dessas dispensações é um trabalho sendo feito no campo. Esse campo é primeiro arado, depois recebe a chuva temporã, depois a chuva serôdia e depois é colhido. É uma mensagem que faz esse trabalho. E é uma mensagem na parte de arar. E é uma mensagem que simbolicamente representa a chuva temporã, que representa a chuva serôdia e depois a colheita. Uma mensagem específica que faz um trabalho específico. Então, essa mensagem ela precisa chegar. Aquela que chega em 89, alguém teve que começar a estudá-la e entendê-la. Em 1991, houve aumento de conhecimento e em 96 ela foi formalizada. E uma vez que ela foi formalizada, aqueles que receberam essa mensagem são testados na mensagem. 11 de setembro. Em 11 de setembro, uma mensagem ela é desselada. Alguém começa a estudá-la e entende essa mensagem. Essa mensagem ela vai cumprir a função da chuva temporã para o povo de Deus. É um assunto separado, ligado, não é separado, diferente do que aconteceu na dispensação anterior. Então, por exemplo, a 25:20, alguém começa a entender e em 2009 o ancião Parminder fez exatamente isso.
naquela palestra que ele fez, a 2520 revelada, que foi apresentada em Arkansas. Mas a 2520 não acabou de ser aberta. Mais tarde, então, em 2012, a 2520, essa profecia é finalmente identificada como sendo uma chave que abre a questão do tempo. E aí a questão do tempo entra no movimento. E aí a gente tem a predição de 2014. Então, primeiro uma mensagem é descelada, depois começa a ser estudada por um indivíduo, tem um aumento de conhecimento, é formalizada, né, em 2012, como estamos vendo, e uma vez que é formalizada, aqueles que recebem essa mensagem são testados na mensagem. Então, eu estou mostrando para vocês de uma maneira mais expandida, né, o que acontece em cada história, em cada dispensação. Esse é um exemplo. Então, foi o que nós olhamos ontem e depois nós fomos para a linha de Cristo. E o que nós entendemos sobre a linha de Cristo? Essa é a história do fim de Israel moderno. O que representa a linha de Cristo? É o final de Israel antiga. Se esse é o final de Israel moderna, então será que nós não esperaríamos que o final de Israel antiga seguiria o mesmo padrão? Então nós olhamos aquela história e identificamos que tem o mesmo padrão. Temos um tempo do fim, que seria o ano 4, o nascimento de Cristo. Depois você tem um aumento de conhecimento, que é o trabalho de João Batista. Na história de João Batista e Cristo, eles estão preparando os discípulos. E por que Jesus está preparando os discípulos? Ele está treinando eles porque ele vai enviá-los de volta para a igreja. Ele vai enviá-los de volta para a igreja em Pentecostes. Aonde que nós colocamos a lei dominical? Onde é que nós colocamos a lei dominical? Para quem que eles vão? Qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo é os gentios. E quando que eles vão para os gentios? No ano 34 depois de Cristo. Então, os netineus representam o mundo. Na lei dominical, nós vamos para o mundo. E começamos a dar o alto clamor do terceiro anjo. Na lei dominical, nós vamos para o terceiro grupo, que é o mundo. E em 34, depois de Cristo, eles vão para o terceiro grupo, que são os gentios. E eles fizeram isso depois do apedrejamento de Estevão. E isso marca o final dos 490 anos ou 70 semanas. E ontem nós identificamos que o final dos 490 anos, no final desse período, fechou a porta da graça para os judeus como nação. E nós vamos falar sobre isso novamente depois. Então, nesse marco, houve o fechamento da porta da graça da nação, não como um povo, não como indivíduo. Então, onde nós estamos hoje? Se eu pegasse a linha dos sacerdotes, então nessa terceira dispensação, onde há o derramamento da chuva serôdia, aonde estaríamos nós nessa dispensação? Então, passamos já 2014, lei dominical, teve um aumento de conhecimento, 2016, foi formalizado em 2018, em outubro, isso nos leva a 2019, que é uma porta que se fecha. Essa é a nossa dispensação e está nos levando ao nosso fechamento da porta da graça. Aonde estamos nós nessa linha? Que dia é hoje? É 3 de novembro. Quantos dias temos ainda? Faltando
6. Estamos bem próximos do fechamento da porta da graça. Estamos aqui, nesse pontinho. Agora, nessa campal, ela vai até ao fechamento da nossa porta da graça. Estamos na porta. Eu quero que a gente veja o livro Primeiros Escritos. Então, vamos antes ao livro Spiritual Gifts. Então, nós podemos ver no Spiritual Gifts vários títulos, vários capítulos. Até você ver os pecados de Babilônia. Nós colocamos os pecados de Babilônia na lei dominical. Isso já tem sido feito nos últimos meses. Os pecados de Babilônia, lei dominical. Qual é o próximo capítulo depois desse? Autoclamor. E depois? O fechamento da terceira mensagem. Então, nesse contexto do livro Spiritual Gifts, onde é que nós estamos no momento presente? Para a linha dos sacerdotes, e todos nós aqui deveremos ser sacerdotes. Onde estamos no Spiritual Gifts? Estamos entre o alto clamor e o fechamento da terceira mensagem. Estamos muito próximos desse fechamento da terceira mensagem. Então, nós vamos pegar o primeiro parágrafo. Em português está nos Primeiros Escritos 279.1, tá? Primeiros Escritos 279.1 em português. O propósito dessas linhas de reforma é para nos localizarmos na história. Então, nós pegamos o Spiritual Gifts, colocamos na nossa linha de reforma para nos localizarmos na história. Então, quero ler o primeiro parágrafo. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor e se reanimara o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra, que não quiseram receber a mensagem. A terceira mensagem finaliza. Esse é o capítulo. Então, o fechamento está aqui dessa terceira mensagem, né? No final dessa linha de reforma. E ela localiza isso para nós. Ela aponta o tempo onde a terceira mensagem está finalizando. Aí o poder de Deus havia repousado sobre seu povo, tinham cumprido a sua obra, encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. E ela daí então vai para a experiência passada que eles tinham tido, porque tinham recebido a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor e se reanimara o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte. Qual é o título da última grande advertência? É o alto clamor, ou clamor da meia-noite, que é o capítulo anterior. Então, a última advertência tinha soado por toda parte. E esse clamor tinha feito o quê? Ele tinha instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Nesse capítulo, o que ela está discutindo? Ela está discutindo essa história aqui, na linha dos netineus. É uma mensagem que está indo para os netineus, está indo para o mundo. Começa na lei dominical. Começa então a avolumar, a um alto clamor. O aviso final, grande advertência. E o que fez? Instigou e eles ficaram enraivecidos. Então, nessa história tem um grupo de pessoas que se opuseram a essa mensagem. Se você recebeu, você está preparado para a angústia de Jacó. Se você
não recebeu, em que condição você está? Então, ele havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Quando o alto clamor é dado aos netineus, produz duas classes de pessoas. Uma classe que está preparada para a angústia de Jacó e para aqueles que não vão aceitar, que não aceitarem essa mensagem, vai fazer o quê? Vai fazê-los enraivecidos. Então, vamos para a linha dos sacerdotes. Onde estamos nessa linha? Estamos aqui, no clamor da meia-noite. Uma mensagem é aberta na nossa lei dominical, ela aumenta. No aumento de conhecimento em 2016, chegamos ao clamor da meia-noite em outubro de 2018. E aí, entre o clamor da meia-noite e em Spiritual Gifts chamamos o alto clamor, e a finalização da obra do terceiro anjo, que é a porta fechada, essa mensagem do clamor da meia-noite vai criar duas classes de pessoas. Aonde, na linha dos sacerdotes, nós esperamos ver essas duas classes de pessoas. Na linha dos netineus, nós vemos que aqueles que não quiseram receber a mensagem é que ficaram enraivecidos. Na linha dos sacerdotes, quem que não quis receber essa mensagem? A igreja em geral? Não, a igreja em geral não foi testada sobre essa mensagem. Essa mensagem do clamor da meia-noite foi designada para aqueles que se chamam sacerdotes, aqueles que chegaram no movimento, que chegaram a conhecer essa mensagem através dessa história. Eles chegam a esse ponto aqui em 2018, e é para eles que essa mensagem do clamor da meia-noite é. E é aí que cria duas classes de pessoas. Para aqueles que se recusam a receber a mensagem do clamor da meia-noite, aqueles ficam enraivecidos, ficam irados. Então, nós fomos no Spiritual Gifts, vimos a sequência de eventos que ela coloca, vimos o alto clamor, a finalização da terceira mensagem, e aí nós vemos sobre o que ela diz que o alto clamor faz. Essa grande advertência cria duas classes de pessoas, entre aqueles que decidiram receber a mensagem. Então, nessa história, quando a mensagem vai para os netineus, as duas classes no mundo, vai dividi-los, né, no mundo. Na linha dos sacerdotes, as duas classes que são divididas na linha dos sacerdotes são os sacerdotes. E é na linha desses sacerdotes nós vamos ter, então, duas classes sendo desenvolvidas. Aqueles que vão ser preparados para a angústia de Jacó e aqueles, então, que vão ficar irados. Tem alguns nesse movimento que acham que essa divisão que ocorreu no nosso movimento, essa sacudidura, é algum tipo de discussão pessoal com a liderança, e que a gente tem temos argumentos morais, e que se a gente sentasse e conversasse, conseguiríamos uma reconciliação. O problema com essa lógica é que essas pessoas não veem o significado profético do que ocorreu, ou seja, o cumprimento da profecia que acabou de ocorrer. Será que pode chegar a mensagem do clamor da meia-noite e não dividir duas classes? Esse é o efeito da mensagem do clamor da meia-noite. E essa sacudidura que a gente tem visto no nosso movimento é a rejeição do clamor da meia-noite. A última advertência, então, começa a soar em outubro do ano passado, quando foi dado o clamor da meia-noite, que irou aqueles que não queriam receber a mensagem. E nós vemos agora essa sacudidura. Então, meu propósito nessas duas apresentações, nessas duas primeiras apresentações juntos,
é fazer um tipo de revisão, uma revisão dessa mensagem. Indo de onde iniciou e o que a gente tem aprendido sobre isso. Então, vai ser uma revisão nessas duas apresentações do desenvolvimento, né, da história do desenvolvimento dessa mensagem. Então, eu gostaria de repetir o ponto feito na introdução hoje de manhã. Nós nos localizamos onde nós estamos, na linha de reforma, e eu acredito que a providência realmente nos permitiu de estarmos juntos para nos conhecermos, nos unirmos, compartilharmos, e eu espero que seja uma bênção e uma experiência prazerosa. E eu encorajo a todos que venham a nós com suas questões, com seus pontos de vista, porque nesse ponto crucial na história não devemos segurar nossas perguntas no peito e devemos realmente discutir uns com os outros para esclarecermos. Nós queremos que esses momentos sejam interativos, depois das apresentações e durante também as nossas refeições, para termos tempo de conversar. Então, essas primeiras apresentações que eu quero fazer nessa campal é uma revisão do clamor da meia-noite e irmos passo a passo para entendermos como se desenvolveu tudo nos últimos 3 anos em especial. Nós identificamos o padrão repetitivo que numa linha de reforma você tem 5 marcos e 4 dispensações. E cada dispensação você tem uma mensagem com o objetivo de um trabalho específico. Então, vai haver um aumento de conhecimento nessa determinada mensagem, ela vai ser formalizada e as pessoas vão ser testadas na mensagem de cada dispensação. E nós já falamos em outras apresentações na história entre 11 de setembro de 2014 e agora nós vamos fazer de 2014 a 2019. Se tivermos tempo, podemos revisar a dispensação anterior. Mas agora vamos falar onde estamos localizados entre 2014 e 2019. Então, sabemos que em 2014, uma mensagem foi descelada e vai haver um aumento de conhecimento e uma formalização e depois um teste. Sabemos que tem 2 marcos entre 2014 e 2019, que é 2016 e 2018. E nós podemos aprender muito dessas datas, tanto internamente como eventos externos também, e nos anos de 2016 e 2018. Mas eu quero focar nessas apresentações no que se desenvolveu internamente na nossa mensagem. No final de 2016, perto de outubro ou novembro,
eu vi uma apresentação de alguém que já saiu do movimento. Foi alguém que se apresentou no Arkansas, na escola de profetas. Ele era um dos professores naquele tempo. E naquele tempo, essa pessoa já estava tendo discussões com a liderança do movimento, mas nessas apresentações, eu acho que era parte da tentativa dessa pessoa de demonstrar rebelião contra a liderança. Então, ele falava que nós não deveríamos seguir nenhum tipo de liderança, mas deveríamos estudar por nós, sozinhos. E isso parecia interessante, mas na verdade ele queria fazer com que as pessoas ficassem contra a liderança, ele queria minar o movimento. Na época eu não sabia do propósito dessa pessoa. Mas uma característica daqueles que saem do movimento, como tem acontecido agora, nada do que ele disse tinha sentido lógico. E logo depois, quando eu me dei conta disso, eu parei de escutar os vídeos dele. Mas uma coisa que ficou em minha mente foi o fato dele ter falado que a gente tinha que estudar sozinho. E aí eu fui para casa, não tinha muita certeza de como estudar sozinha, mas aí eu fui na eSword, que é um aplicativo, e fiquei pensando nas apresentações anteriores. E aí eu sabia que o termo meia-noite é um termo muito significativo nesse movimento. Por exemplo, provém da parábola das 10 virgens e é um símbolo que a gente se alinha com o marco do decreto dominical. Então eu digitei meia-noite e eu queria saber aonde este símbolo me levaria. E me levou a Atos 27. Isso foi em 2016, outubro ou novembro. Me levou a Atos 27. E eu vou ler Atos capítulo 27, verso 27. Eu vou ler agora. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Então eu procurei meia-noite em Atos 27. Eu procurei a palavra meia-noite e fui parar em Atos 27. E nós ensinamos nesse movimento que meia-noite é 21 de julho na história milerita. Mas meia-noite também está associada ao clamor da meia-noite, que está ligado ao acampamento de Exeter. E a gente sabe que na campal de Exeter, Samuel Snow chegou no 14º dia. Então, meia-noite não é o único símbolo nesse verso. Então, eu tinha um problema com os sermões que eu escutava na igreja adventista convencional. Se você vai e pede para o pregador falar sobre Atos 27, você vai ter uma história legal e você vai ver um sentido moral, que você tem que confiar em Deus, Ele vai cuidar de você, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Esse é o tipo de sermão que você vai ouvir numa igreja da conferência sobre Atos 27. O problema que todos deveríamos ter com esse tipo de sermão é: por que então, em capítulo após capítulo, existe para explicar todo esse background, em relação a essa viagem? E só se é uma lição moral, não faz muito sentido. Então, quando você cresce numa igreja cristã, você aprende que Deus te ama e que você vale alguma coisa. E você vai para os versos e em vez de ter alguns versos dizendo: eu te amo, você tem valor, como uma mensagem pessoal, por que nós precisamos saber que é a 14ª noite, por exemplo?
Por que precisamos saber que eles tiveram 3 semanas naquele navio ou 2 semanas? Que diferença isso vai fazer para a sua vida? Ou que diferença isso vai ter como uma lição moral? Ou, por exemplo, que diferença faz ser meia-noite ou as 2 horas da madrugada? Essas questões realmente começaram a me fazer ficar insatisfeita com as apresentações que eu escutava da Igreja Adventista, né? Os sermões da igreja, da associação. Mas não isso, porque eu também me questionava, né? Quando eu pensava nisso e via tantas palavras, né, que pareciam sem significado para a minha experiência pessoal. Então, se nós vamos para Atos 27, 37, e éramos ao todo no navio 276 almas. Que diferença isso tem na sua vida? Como é que isso vai mudar, ter uma lição moral, ser uma lição moral? Então, Deus vai te colocar num navio como Paulo, vai te proteger e vai te levar ao teu destino final. Que diferença isso faz? Quantas pessoas? Então, o problema é que se você vai na Bíblia e a não ser que você olhe com óculos de parábolas, 99% do que você está lendo é irrelevante. Você tem que ver através de óculos diferentes, de parábolas, para ver que realmente tem um significado profético. Então, nos últimos meses de 2016, quando eu fui para Atos 27, os símbolos começaram a aparecer e eu comecei a entender por que esse movimento é tão significativo e por que a metodologia também. E nenhum lugar, nada na Terra pode nos dar esse significado. Então, vamos ver o que acontece, né? Agora, passo a passo, eu quero ver esse desenvolvimento da mensagem do clamor da meia-noite. Atos 27 é apenas o primeiro passo. Então, vamos lembrar que tudo começa com aumento de conhecimento. Os eventos externos estavam lá, eleição de Donald Trump em 9 de novembro. Vamos falar do externo e depois ver o interno. Então, Atos 27 abriu como aumento de conhecimento, que é a jornada de 2 navios, os navios de Adramitino e o navio de Alexandria. Navio de Adramitino e o navio de Alexandria. Então, existem 2 navios. Navio de Adramitino e o navio de Alexandria. Só para fazer uma breve revisão dessas linhas. O navio de Adramitino começa no verso 1, de versos 1 a 5, fala sobre esse primeiro navio. Então, aqui temos, né, esse navio, a referência está nos versos 1 a 5. E o navio de Adramitino nos leva de Cesareia, que quer dizer cortado, nos leva até Mirra e Lícia, que é o marco do decreto dominical. Então, nos leva de 1989, Cesareia, até a lei dominical. E nós passamos por 11 de setembro, tempo de tardança, clamor da meia-noite, pânion e lei dominical, quando esse navio naufraga. E qual é o tema dessa jornada? Esse tema nos dá em Cesareia. É a mensagem de Paulo que vai a 2 homens, Félix e Agripa. Nesse quadro, eu quero trabalhar passo a passo em cada desenvolvimento dessa mensagem. E nesse outro quadro, então,
eu quero que a gente recorde sobre o entendimento dessas verdades que abriram em relação a Atos 27. Então, nos mostra que o primeiro navio vai de 1989, a lei dominical, e nos mostra o segundo navio, Alexandria, que vai de 1798 até a lei dominical. O que acontece com esse navio na lei dominical? Com o navio de Alexandria? Um naufrágio, né? Na lei dominical existe um naufrágio. Paulo dá a mensagem em Cesareia. Félix representa os Estados Unidos e Agripa a estrutura da Igreja Adventista. Então, a mensagem de Atos 27 nos fala da jornada de duas instituições, a dos Estados Unidos e a instituição do Adventismo. Nos fala dessa jornada em duas maneiras, repetindo e ampliando. Primeiro o navio de Adramitino e depois esse segundo navio de Alexandria, a partir de 1798. Então, isso nos permite comparar e contrastar os Estados Unidos e o Adventismo. Nós vemos os Estados Unidos como uma instituição e o Adventismo como uma instituição. Ambos surgem em 1798 e passam por uma experiência terrível, um grande desapontamento, a quebra do primeiro chifre. E o que acontece em ambos em 1863? O que acontece com esse navio em 1863? Ele sai de curso. O Adventismo é espalhado. E nos Estados Unidos começa esse trabalho de unir igreja com Estado. E também não paramos aí. O tempo do fim, 11 de setembro, todos esses marcos, nós vemos esse trabalho próximo entre essas duas instituições, Estados Unidos e Adventismo. E os dois chegam ao ponto de um naufrágio durante a lei dominical. Então, durante esse comparar e contrastar, nós vemos isso. E nos deu a linha, então, da instituição, das instituições, quer dizer, nos deu uma linha onde Ráfia foi meia-noite, chamado meia-noite, Pânion, clamor da meia-noite, e lei dominical, fechamento da porta da graça, ou naufrágio, que é a mesma coisa. E nos mostrou que nós temos uma quinta linha. Então, no início dessa apresentação, também nós revisamos ontem a linha de 144.000, os sacerdotes, os levitas, os netineus, mas essa quinta linha é especificamente para as instituições. E as instituições são separadas das pessoas. E esse entendimento dessa linha de das instituições é o que Atos 27 trouxe a esse movimento. Mostra como Pânion é o clamor da meia-noite e como a lei dominical está ligada a um naufrágio. À medida que esse estudo foi se desenvolvendo, Atos 27, 37, começou a representar um problema, porque os outros símbolos fazia sentido, né, o significado deles, mesmo que levasse um tempo para entender. Mas Atos 27, 37 dizia que éramos, né, no navio 276 almas. Então, 276 almas estavam naquele navio.
E outros símbolos, como meia-noite ou 14ª noite, a gente via o significativo desses símbolos. Mas cada detalhe tem que ter um significado. Então, qual o significado de 276 almas? E foi estudando o significado desse número que eu vi a ligação da linha dos levitas, que me trouxe ao próximo desenvolvimento sobre o clamor da meia-noite. E nesse próximo desenvolvimento era a história de Pirro e a guerra pírrica. Esse número 273. Então, 273 antes de Cristo nos coloca na história de Pirro e a guerra entre rei do norte, Itália, e rei do sul, Itália. E nesse estudo sobre a guerra pírrica, que a linha foi desenvolvida, que mostrou a história de Pirro de 285 antes de Cristo até 272 antes de Cristo. Mostrou um paralelismo com a história de 1989 até a história da lei dominical, com a outra linha. E esse estudo todo, ele foi todo, o ponto de vista dele foi em relação ao rei do sul. Então, foi um estudo sobre o rei do sul, principalmente. Então, Atos 27, através do número de 273 nos trouxe a guerra pírrica, a guerra entre o rei do sul e o rei do norte na Itália. Isso tipifica a história que vemos na nossa geração entre 1989 e a lei dominical. Então, esse estudo foi desenvolvido nos últimos meses de 2016, do ano 2016. Então, essa informação existia antes de janeiro de 2017. E foi através dessa ligação do número 273 que chegamos a esse estudo. Esses estudos foram apresentados na Austrália nos primeiros meses de 2017. Lá por junho de 2017, eu visitei a escola em Wales, que era liderada pelo ancião Parminder, um dos professores, e eu cheguei alguns dias antes dos estudantes chegarem. Não foi planejado, mas foi uma oportunidade abençoada, e eu consegui sentar com o ancião Parminder e coloquei para ele o que eu estava entendendo sobre Atos 27 e sobre as guerras pírricas, e aí chegamos, né, ao estudo que hoje desenvolvemos. Então, eu mostrei o que eu tinha até aquele ponto visto e tive uma oportunidade de mostrar para a liderança, e fui encorajada a continuar a explorar essa história de Pirro. E vi que em 285 a.C., comecei a ver como que essa história se expandiu. Esse estudo, ele me lembra muito arqueologia. Por exemplo, você pode ter alguma coisa embaixo da superfície. Tudo que você vê é, digamos, um lado, um pedacinho do objeto, e você começa a tirar a sujeira, a limpar, e você vê o quanto que você consegue descobrir daquele objeto. Você pensa que já está vendo o suficiente, mas você continua a limpar a sujeira, os debris ao redor, e aí de repente você vê que você escavou algo como um pote antigo, e você tem um pote inteiro depois que você limpou toda aquela sujeira ao redor. Então é a mesma coisa como estamos vendo agora.
É como se no ano de o número 273 você vê um pedacinho só de uma linha e depois você começa a tirar o pó, a tirar a sujeirinha ao redor e você começa a descobrir mais e mais. Então, antes de 275 a.C., comecei a reconhecer essa história anterior a 275 e vi que existia uma guerra fria que Pirro tinha, e também vi que Estados Unidos e Rússia tinha também uma guerra fria antes de 1989. E aí você vê então guerra fria em ambas as linhas. E aí você vê que a guerra se alinha perfeitamente com a Segunda Guerra Mundial. Quanto mais você vai tirando a sujeira ao redor do objeto, você vai descobrindo mais e mais. Então, esse estudo em relação a Pirro continua a se desenvolver. E na metade do ano de 2017, foi desenvolvido numa história alfa e ômega. Então, antes de 285 a.C., quando Pirro estava em Macedônia, e aí a segunda história, quando ele estava na Itália. Ali começa em 285, a ômega, né? E aí nós vemos o paralelo da linha que Macedônia se alinhava com a história da Segunda Guerra Mundial e Itália se alinha com a Terceira Guerra Mundial. E nesse ponto, na metade de 2017, foi reconhecido que nós estávamos tendo um entendimento profético da Segunda Guerra Mundial. Agora, então, nós poderíamos trabalhar uma aplicação tríplice da profecia, porque nós sabemos que a Primeira Guerra mais a Segunda Guerra tem que ser igual à Terceira Guerra. Esse movimento não tinha um entendimento profético da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, e isso começa a ser aberto na metade de 2017. Então, para ainda colocando um peso adicional a essa ligação que nós vimos, ainda outros estudos foram desenvolvidos que identificaram um padrão da liderança entre os reis de Pirro e a liderança da Rússia. Então foi reconhecido que esse padrão identificava Pirro como sendo uma representação fidedigna de Putin. E também ligava Putin a Stalin. Então, esse estudo da liderança do Rei do Sul deu mais uma testemunha forte desse paralelismo com Pirro e Putin. Então, ligando a história do ano 275 de Pirro com essa história, isso nos ajudou então a ter uma explicação adicional para a Terceira Guerra Mundial, o tempo que nós estaríamos vivendo então agora. Então foi naquele momento que nós vimos o que poderíamos fazer com essas histórias. Se Pirro é igual a Putin e Putin igual a Stalin, então essas histórias alfa e ômega poderíamos cortá-la. E se temos, por exemplo, alfa
na história de Moisés, e ômega na história de Cristo, e alfa na linha dos mileritas, e a história dos 144 mil sendo ômega, nós pegamos a história de Cristo e fazemos um paralelo à nossa. O início, então, está relacionado ao fim. É um princípio profético, né? As histórias alfa e ômega. Então, agora, nós temos linha sobre linha do Rei do Sul. Podemos cortar essa linha e sobrepor uma sobre a outra, né? Sobrepomos essas linhas. Alfa e ômega e alfa e ômega. E dessa forma, podemos então pegar a história da Segunda Guerra Mundial e fazer uma aplicação para o nosso tempo, da Segunda Guerra Mundial. Foi ao redor desse tempo, desse período, entre o final da escola em Wales e o início da escola em Arkansas, 6 semanas depois. Foi um pouco antes de eu ir para a escola em Arkansas que 9 de novembro se tornou um assunto que eu não podia mais evitar. Então, nesses meses finais, entre setembro de 2017, se tornou cada vez mais difícil evitar o assunto de 9 de novembro. Nós não temos tempo, mas amanhã vamos revisar isso, porque para finalizar com essa apresentação. Mas foi nesses meses finais de 2017 que 9 de novembro já estava fazendo parte da mensagem do clamor da meia-noite de uma maneira que não foi intencional e nem planejada. Então, quando eu fui na escola para o Arkansas, eu pedi para minha mãe que não falasse para ninguém a data do meu aniversário, que era 9 de novembro. Não queria ninguém saber, que ninguém soubesse disso em 2017, porque eu já sabia, antes de chegar na escola no Arkansas, que isso ia ser um marco profético. E eu não queria que a minha própria data de aniversário interferisse com esse conhecimento. Bom, essa tentativa de manter segredo meio que falhou, mas eu quero fazer um ponto forte dessa tentativa, porque antes dessa primeira visita em 2017, antes dessa primeira visita de Arkansas, 9 de novembro já era um ponto forte, um marco profético forte nessa mensagem que precisava ser um pouco mais compreendido. Amanhã nós vamos começar fazendo uma revisão e eu vou querer completar também esse desenvolvimento aqui no raciocínio. Então, começamos com Atos 27, aumento de conhecimento, se desenvolveu com a Guerra Pírrica, que se expandiu, nos deu a história da Segunda Guerra Mundial e se desenvolveu na aplicação tríplice da Primeira Guerra, Segunda Guerra, que é igual à Terceira Guerra. E aí também nessa mesma história, 9 de novembro, começou a se fazer interessante nessa história, e na apresentação de amanhã nós vamos estudar um pouco mais sobre essa mensagem, vamos finalizar amanhã. O que eu espero dessas apresentações, muitos já estão familiarizados com elas, outros talvez nunca tenham ouvido sobre esses estudos. Eu espero que numa revisão breve vocês possam pegar os conceitos básicos dessa mensagem. Eu espero que eles possam dar clareza em relação de que esse não foi o trabalho de um indivíduo, mas que Deus tem liderado esse movimento desde 2014 nesta dispensação, e que possamos ter confiança de que Deus é que está liderando tudo. Vamos orar. Querido Pai no céu, obrigada por nos trazer aqui juntos, obrigada por essa campal. Querido Pai, nós sabemos que muitas pessoas viajaram de longe
estão cansados. Eu espero que o Senhor dê a todos uma boa noite de sono e que amanhã, pela manhã, estejamos com mais energia, com a mente clara, para que possamos aproveitar o máximo do nosso tempo. Aqui eu peço que o Senhor abençoe nossos momentos aqui, e eu oro para que possamos estar mais juntos de uma maneira efetiva nesse movimento. Em nome de Jesus, amém.